quando o sétimo selo se abre, inicia-se o capítulo 8, e o sétimo selo é a mensagem à igreja a respeito do que Deus está preparando, está fazendo contra aqueles que se levantam contra a igreja. É uma mensagem que mostra o juízo de Deus que será, que já foi, está e ainda será manifestado sobre os homens que não creem em Deus. O problema é que enquanto este juízo final não chega, vários alertas são enviados. E o capítulo 8 aqui de Apocalipse mostra os primeiros 4 alertas que o Senhor manda. São 4 juízos de Deus que são parciais. Significa que Deus ainda está dando oportunidade para que os homens se arrependam por causa daquilo que têm feito. Significa que ainda não chegou o fim, porque quando for o fim não vai ser apenas a terça parte, mas o juízo vem sobre todos. Primeiro nome que é dado a este conjunto de setes, são 7 trombetas. E essa ideia de trombetas é muito interessante. No Antigo Testamento, trombetas anunciavam com um alarme um santo julgamento, um santo juízo, uma calamidade que estava chegando. Josué, por exemplo, quando entrou com o povo hebreu lá em Jericó, no capítulo 6 de Josué, Josué foi instruído para que na entrada deles em Jericó ele tocasse a trombeta, as trombetas, todo o povo fizesse isso. E exatamente na 7ª vez que essa trombeta tocava, tudo seria destruído, e realmente foram. Os muros de Jericó foram arrebentados pelo poder de Deus, quando eles tocaram pela 7ª vez, todo o povo junto, as trombetas. E isso então, um sétimo tocar de trombeta significa calamidade total. Eles foram avisados 6 vezes que um povo estava rodeando a cidade e que algo iria acontecer. Então, se alguém fez a leitura correta lá em Jericó, fugiu. E nós vimos pela história que não foi isso que aconteceu. Eles ficaram lá, eles não acreditaram. Mas quando a trombeta tocou pela 7ª vez, aqueles muros ruíram. Isso não é, o fato de João usar exatamente esta imagem não é insignificante e não é aleatório. O que João está querendo dizer, e é o que Deus revelou a ele, que é assim que Deus faz as coisas. Que Deus manda avisos, que Deus vai alertando. Isso acontece com todos nós, e isso está acontecendo de maneira cósmica, através de todos os eventos que vão acontecendo na nossa história. Deus está alertando, porque um juízo final, uma 7ª trombeta será tocada, e quando ela for tocada, essa será a última e definitiva e derradeira trombeta. E aí é juízo final, não é juízo parcial. Gideão contra os midianitas, lá em Juízes 7, você tem novamente o mesmo evento. Você tem Gideão com os seus 300 homens, eles não precisam usar as espadas. Eles, em algumas batalhas que são travadas no Antigo Testamento, Deus concede a vitória através de elementos completamente diferentes, como as trombetas lá em Josué, como os vasos de barro que esses exércitos estouraram contra os seus adversários, a marcha que alguns ouviram de 3, tão somente 3 leprosos caminhando em direção ao acampamento dos midianitas. Esses exércitos inimigos ouviram o som como se fosse o som de um grande exército, e eles fugiram. E então Deus usa esses métodos interessantes, mas aí em Juízes 7 você tem o uso de trombetas novamente por Gideão. Você tem os babilônios, agora não o povo de Deus, mas um povo ímpio, uma nação ímpia contra o povo de Israel. Lá em Jeremias capítulo 4, quando os babilônios invadem a Jerusalém, eles fazem isso, eles fazem com trombetas, eles fazem tocando essas trombetas, e o povo de Jerusalém sabia muito bem o que isso significava: juízo de Deus. E então os primeiros leitores de Apocalipse, quando liam esta mensagem das 7 trombetas, eles já sabiam o que estava sendo anunciado. Qual é a leitura disso? Não é a leitura que nós fazemos comumente, porque aqui no nosso país a gente só vê trombeta sendo tocada quando vai acontecer um casamento, né? Mas ainda assim você tem também uma analogia muito clara dentro das Escrituras, porque as trombetas elas marcam
este casamento final, o encontro da noiva com o seu noivo. Então você também pode fazer essa conexão da mensagem. Quando as trombetas tocam, significa que a noiva vai se encontrar com o seu noivo. E para nós, a noiva é a igreja e o noivo é Cristo. Então, de uma maneira ou de outra, nós podemos usar esta imagem das trombetas e também podemos entender a mensagem que João está trazendo. A mensagem é: as trombetas estão tocando. O sinal ou o som dessas trombetas anunciam que Deus está vindo com todo o poder, com grande glória, e Ele vai encerrar esta jornada terrena nossa, esse primeiro momento da história da humanidade. Então, esse símbolo das trombetas, ou este nome, não pode ser ignorado dentro do estudo deste texto.